Bem, pessoal, uma excelente notícia que isso vai se refletir também aqui no Brasil. A OMS falando que a Europa vive uma trégua da Covid, né, com bons indicadores, bons números, e que muito provavelmente isso no longo prazo vai se refletir no controle da pandemia. Né? O que acontece? Com a Covid, a gente está vivendo novidade o tempo inteiro, mutação, preocupação, e a Europa viveu um boom muito grande com a variante Ômicron. Esse boom refletiu em aumento de internações, aumento de casos e a mortalidade em pessoas vacinadas, em especial com a terceira dose, não aumentou muito. Fiz vídeo aqui falando da Inglaterra, tudo isso. A OMS olhando indicadores, pelas primeiras vezes diretores da OMS estão falando nessa questão de trégua da Covid e controle da pandemia. Isso é um fator muito relevante. Porque a OMS foi o tempo todo conservadora, o tempo todo falou da preocupação, o tempo ficou falando na medida. Tanto que aqui nos comentários eu via muita gente falando assim, a OMS criou pânico, criou terror, nada disso, né? Ela estava olhando os indicadores e estava alertando, né? E isso, inclusive, não só a OMS falou isso, como a Europa está vivendo um boom de redução das restrições. Países como a Inglaterra, vários países da Europa estão reduzindo as restrições, inclusive até cobrança de medidas sanitárias, de controle vacinal. Vários países estão refletindo isso novamente, pela queda do número de casos e alta aceitação da população da vacina. Quando a gente fala essas medidas de controle e tal, na verdade o que o Estado quer fazer? Apertar de alguma forma que as pessoas, milhões de pessoas, cada um tem sua formação, sua cabeça, sua opinião e tal, lidem com a pandemia de forma racional e de forma científica. Para isso, ele começa a criar leis e medidas que vão ter um certo controle. Quando esses números começam a melhorar, sem dúvida nenhuma vai afrouxar. Ninguém vai imaginar que a gente vai ver de máscara o resto da vida. Ninguém imagina que vai o tempo todo onde você for, vão pedir sua carteirinha de vacinação, se for no futebol, nada disso. Porque os números começam a ficar ok, de número de casos, a população começa a seguir o que deve ser seguido, como a vacinação. Ninguém ficar falando de calendário vacinal para vacina de rubéola, sarampo, porque as pessoas entenderam o que precisa e vacina seus filhos. O Brasil tem uma aceitação muito boa da vacinação. E na Europa eles já estão vivendo esse mundo, inclusive com a OMS falando nesse sentido. Então é um excelente cenário. Acho que a pandemia a gente não teve tão tranquilo no mundo como a gente está vivendo agora, apesar do número alto de casos. O Brasil ainda não está tranquilo, porque o Brasil está vendo agora o pico da Ômicron, mas esse norte lá, né, que aconteceu com a Europa e tal, pode refletir muito o cenário que vai se acontecer aqui no Brasil. Continua usando máscara, pessoal, usa a vacina. A OMS fala o tempo todo que foi a vacina que resolveu, a terceira dose tem que tomar também, né? Tem que dar uma proteção. Às vezes as pessoas confundem, porque a OMS fala, a OMS falou contra a terceira dose. Não, ela está olhando a equidade no mundo. Então, se tem países na África, né? Eu falei com você, tem um vídeo aqui, mais de 30, com menos de 10% de cobertura, e ela está vendo países que estão dando a terceira dose, ela falou, opa, tem que ficar igual. Mas não é dizer que a terceira dose não funciona, ela nunca falou isso, tá bom? Então vai se vacinar, se aqui no Brasil está dando a terceira dose, toma a terceira dose, você vai te proteger individualmente. Você no OMS, você não está pensando no mundo, você está pensando enquanto indivíduo, enquanto cidadão aqui brasileiro. Então se aqui no Brasil está orientando, toma a terceira dose, tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado.